Oi, gente bonita! Vocês tudo tão bem, né? Espero que sim. Alegria estar aqui, começando o nosso coração restaurado dessa noite. Que hoje seja uma noite boa para todos nós. Seja bom para eu que estou aqui, para os outros que estão aqui trabalhando junto comigo e para você que está aí na sua casa. Que a gente verdadeiramente hoje possa passar esse tempinho muito gostosamente juntos. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso coração restaurado. E hoje eu quero começar o programa falando do amor. Você pode dizer assim, nossa, padre, mas que tema mais batido do mundo. Pois é que no Evangelho de domingo que vem, Jesus vai falar sobre isso. E eu quero aproveitar para falar junto com ele do amor. Mas quero falar do amor de uma maneira um pouquinho diferente. Sabe, gente, eu amo amar o amor. Eu gosto de sentir amor pelo amor. Muitas vezes, às vezes a gente vive uma vida muito atribulada e muitos afazeres, muitas coisas, e a gente se esquece de que amar é gostoso. Não é só sacrificoso. Porque, vamos e venhamos, às vezes amar é sacrificoso. O amor não é só aquela coisa gostosa, aquela coisa prazerosa. Também tem esse aspecto no amor, é claro que tem. Mas, em algumas vezes, o amor ele é doloroso. Veja, pense você, o amor que uma mãe ou um pai vive com o seu filho que está doente, por exemplo. É um amor doído demais da conta. Mas aquela é uma das horas que certamente o pai e a mãe mais ama aquela criança. Mas não é um amor gostoso de ser vivido. É um amor profundo, é um amor verdadeiro, é um amor autêntico, a ponto de que muitas vezes, se os pais pudessem, os pais sofreriam no lugar dos filhos para não ver os filhos sofrendo. Então, é um amor pleno. Mas, muitas vezes, o amor não é sofrido. Às vezes o amor é gostoso. Ou seja, o amor desse mesmo pai, dessa mesma mãe, que teve o amor sofrido enquanto os seus filhos, ou o seu filho ou a sua filha estava doente, ele tem um amor gostoso quando vê o seu filho sadio, alegre, feliz e brincando. Ou quando tem essa criança nos seus braços, olhando nos seus olhos e dizendo, papai, mamãe, eu te amo tanto. Uma criança que não mente, uma criança que transmite esta verdade, esta realidade, esta certeza com toda a profundidade do mundo. Este amor é um amor gostoso de viver. É esse amor que eu digo que eu amo amar o amor. E você? Como é que você tem vivido o amor? Aliás, você tem vivido o amor? Não sei, não é? Como é que você tem vivido o amor? Com quem? Com o quê? De que modo você tem experimentado
experimentado esse amor. Porque às vezes a gente diz assim, eu amo, mas é uma ideia do amor, ou um hábito, um costume do amor. Você sabe que o amor é muito criativo, né? Eu estou pensando aqui, naquele casal de velhinho, que eu tenho certeza absoluta que eles se amam. Tenho dúvidas quanto a isso. Mas que eles simplesmente pararam de amar o amor. Então, eles têm a mesma vida de sempre, do mesmo jeitinho, da mesma maneira, mas eles não sentem mais o gosto, o prazer e a alegria de viver o amor que eles sentem um pelo outro, porque eles estão apenas acostumados a viver um do lado do outro e um saber que o outro lhe ama e pronto. Você sabe que eu não estou aqui para lhe julgar, né? Deus me acuda, Deus me livre. Mas olha, e se você começasse a amar o amor? Se você começasse a dizer, mas eu amo tanto essa minha velhinha, que eu já estou aqui com ela há tantos anos, mas parece que eu deixei de fazer coisas amorosas por ela e com ela. Será que não está na hora de você amar, gostar desse amor que você sente por ela? Será que não é hora de você dizer, hoje, o que é que eu vou fazer hoje para que o amor que eu sinto pela minha velhinha ou pelo meu velhinho seja especial, seja diferente? Sabe, talvez você sempre tenha posto o pãozinho na torradeira igual. E todos os dias você faz a mesma coisa. Você faz porque você gosta do seu velhinho sempre, está tudo certo, está tudo bem. Né? Mas e se amanhã cedo, ou hoje à noite para o chá, você fizesse diferente? Se hoje você dissesse para ele assim, escuta, vem cá, hoje, porque eu te amo muito, eu vou fazer esse pãozinho aqui não na torradeira. Eu vou colocar ele na frigideira e eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Eu quero ver se você gosta. É um ato bobo, pequeno, talvez insignificante, mas que diz ao amor de sua vida que você está viva e que você está amando amar a Ele e que você está buscando sempre um jeito de amar mais a Ele. E aí talvez vocês vão lá comer a torradinha feita na frigideira e ele vai rir para você e vai dizer, tá horroroso, minha querida, eu prefiro mais aquele outro. Tá tudo bem, vocês se divertiram. Goste de amar. Mas sabe, eu aprendi na vida que a gente nunca consegue amar de verdade alguém ou ao próprio Deus muitas vezes, à natureza, né? À nossa missão, quando a gente não se gosta, quando a gente não se ama. Quando eu estou mal comigo mesmo, quando eu estou me punindo, quando eu estou me culpando, quando eu estou chateado comigo, eu não consigo amar nem ao outro, às vezes nem a Deus. Então é muito importante que a gente dê conta no amor, primeiro de cada um de nós. A gente precisa estar bem com a gente. Por exemplo, não existe amor de obrigação. Isso a gente chama de cumprimento do dever.
O amor, ele é sempre generoso. Ele é sempre o resultado de nossa generosidade, de nosso desejo mais profundo de, experimentando o amor em nós, podermos transmitir isto aos outros. Isso é amor. Quando a gente ama por obrigação, a gente está cumprindo as nossas obrigações. A gente não está amando. A gente está cumprindo aquilo que a gente deveria cumprir. Se, por exemplo, vamos citar o caso daquele filho que sabe que todos os dias tem que ir na casa do seu papai para dar banho nele, por exemplo, porque ele está de cadeira de rodas e ele não pode tomar banho sozinho. Esse filho, ele pode ir de duas maneiras dar banho no pai. Ele pode ir com um amor imenso e dizer, olha, como que eu me sinto bem e feliz em poder estar fazendo pelo meu pai algo que talvez tantas vezes ele fez na minha vida. Né? Então, eu lamento por meu pai estar numa cadeira de roda, mas eu amo cuidar dele aí. Isto é amor. Agora, quando o filho diz assim, nossa, vou ter que ir lá dar banho no meu pai. Gente, como eu detesto isso. Mas é meu pai, né? Vou lá dar banho nele. Isso é obrigação. Isso é dever. E você deve dar banho no seu pai assim mesmo? Deve. É seu dever, é sua obrigação. Mas isso não tem a ver com amor. Quando Jesus resolve morrer na cruz, não é por obrigação. Ele morre na cruz por amor a nós e com amor por nós. Ele é livre para fazer o que está fazendo. Ele não apenas cumpre a missão que o Pai lhe pediu. Ele vai e ele se entrega na totalidade. Então eu espero, assim do fundo do meu coração, que a gente goste de amar, que a gente fique satisfeito e feliz ao amar. E só mais uma coisinha. E você se deixa amar? As outras pessoas podem te amar? Porque tem uma outra coisa. Quando a gente não se ama, normalmente a gente não deixa que os outros nos amem. Por quê? Porque a gente se sente inferiorizado, a gente se sente incapaz de perceber que o outro pode gostar de nos amar. A gente não acredita, quando a gente não se ama, a gente não acredita que alguém goste de nos amar. Você permite que os outros te amem? Você gosta que os outros te amem? E você é grato a essas pessoas que te amam? E você diz a elas, olha, eu gosto tanto que você me ame. Eu gosto tanto de experimentar o amor que você me traz. Faz isso. Não deixa de fazer isso. Sabe por quê? Porque esse tipo de comportamento é como um comportamento de fermento. Ele faz o amor dobrar de tamanho. Ele faz o amor se esparramar. É um amor que constrói e reconstrói a vida toda. Então, além de você amar, permita-se ser amado, amada. E última vez, ame amar. E ame ser amado. Tá bom? Ai, ai. Eu, por exemplo, amo fazer esse programa.
Gosto demais da conta. Eu gosto da turma, quando eu chego aqui, me divirto com eles. Adoro, desde quando eu entro lá na portaria. Hoje mesmo, entrei lá na portaria, tinha um guarda novo, que eu nunca vi, nunca conheci. Ele veio com toda a atenção e disse assim: o senhor, quem é? Eu disse: eu sou um coitado de um padre que vem aí, né, para apresentar um programa. Ah, o senhor... Conversamos 2 minutinhos ali. Que gostoso, que bom. Disse: padre, o senhor me desculpe, é que eu estou vindo hoje aqui pela primeira vez, eu fico mais do outro lado lá. Eu disse: filho, olha, a tua presença aqui é muito importante. Guarda o nosso carrinho aqui para ninguém mexer. Zela para que tudo aqui esteja em ordem. Fica tranquilo, estou muito feliz com você aqui, né? Desde lá da portaria, né? Aí a gente chega, vai lá para a maquiagem, a pessoa da maquiagem, com tanto amor, com tanto carinho. A gente encontra as pessoas no corredor. Oi, padre, o senhor está bom? Estou bom, você está bem? Assim, a produção, a direção, o povo que está aqui, tudo. Ah, beleza. E depois tem mais, tirando os pecados dele, gente, tudo é santo aqui. Olha, se tirar os pecados dessa turma, é tudo santo, tudo santo. É uma maravilha, né? Então eu amo fazer esse programa, sem contar que eu amo vocês, mas eu também sei do amor que vocês têm por mim, do amor que vocês têm com a TV Aparecida, do amor que vocês têm para com Nossa Senhora. Como é gostoso! Então, já sabe, né? Para a gente poder exprimir o nosso amor hoje, você faz como? Vou dar 3 dicas para vocês. Primeira dica, você pode telefonar para o 0300 210 1210 e participa comigo no ar. Aí eu vou gostar de sentir o seu amor e espero que você goste de sentir o nosso amor por você. Depois, você também pode mandar um WhatsApp para a gente. É só escrito, não manda áudio não, viu? Que aqui o WhatsApp nosso não escuta áudio, viu? É 12 9 9707 4730. Aí você manda o seu WhatsApp, você faz as suas perguntas, tudo o que você quiser fazer. Depois também você pode expressar o seu amor aqui no nosso Instagram, @Coração Restaurado Oficial. Tá aqui o nosso Instagram. Olha que maravilha. Já tem foto minha aqui, sobe aí para eu ver. É, gente, olha que belezinha. Essa produção é maravilhosa, né? Olha que coisinha mais bonita. Tá aqui, olha, já tem 442 curtidas, viu? A Zilda escreveu assim: boa noite, Padre Pedro, sua bênção. Assistindo o Coração Restaurado aqui do sul de Minas, Paraisópolis. Amo seu programa e o senhor também. Obrigado, minha querida. Tá vendo? Olha, expressão de amor, né? Boa noite, Padre Pedro. Começou a minha aula da semana. Aprendi muito com o senhor. Peço oração por todos da minha família e do mundo inteiro. Como gosto das sextas-feiras. Como o senhor. Com o senhor. Fica com Deus. Só mais umzinho, né? A Rita. Boa noite, Padre Pedro. Peço sua bênção. Sou de Itu, São Paulo. Estou com minha filha Maria Ângela. Não perdemos o seu programa. Ô Maria Ângela, um abraço carinhoso para você aí com a sua mamãe Rita. Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Ô gente, agora eu preciso dizer para vocês uma coisa importantíssima. Olha, nós tivemos uma instabilidade nas transmissões ao vivo do nosso YouTube. Alguns de vocês, inclusive, que acompanhavam o nosso programa ao vivo pelo YouTube, por exemplo, na semana passada, não conseguiu acompanhar. Mas agora está tudo perfeito. Olha, o YouTube da TV Aparecida é youtube.com/TV Aparecida Oficial.
Agora está tudo 100%, está tudo ok. É só vocês entrarem lá no YouTube ao vivo, né, que vocês vão assistir o nosso programa. É a programação da TV Aparecida por inteiro ao vivo, enquanto está acontecendo. Além disso, claro que você pode ver depois os programas ao vivo que são depois. Grava o que foi ao ar, ao vivo, e a gente coloca lá no YouTube. É só você procurar aí o que você quiser. Então, por exemplo, amanhã vai ter a inauguração da fachada. Você, se quiser acompanhar pelo YouTube, vai poder acompanhar. Eu, por exemplo, vou ter que acompanhar um pedacinho só pelo YouTube, porque eu vou estar na aldeia. Então, eu só vou conseguir acompanhar o finalzinho lá quando eu estiver jantando, porque eu chego lá, celebro, janto e venho embora, né? Então, o começo, por exemplo, eu já não vou conseguir assistir, que é a hora da missa lá. Mas aí depois, enquanto eu janto lá, ponho lá no YouTube, fico lá assistindo ao vivo, né? Então, se você quiser, é só acessar aí. Bom, diretora, mulher? Misericórdia, a diretora falou que já para ir para o intervalo. O tempo aqui na TV é mais curto do que o do relógio normal, viu? 3 minutinhos eu já volto, tá? Estamos de volta. Eu não falei que era só 3 minutinhos? Então, 3 minutinhos. Gente, antes de atender o telefone, deixa eu só dizer uma coisa. Acho que teve 2 ou 3 programas atrás que eu li aqui um recadinho do seu Elias. Na verdade, era da filha do seu Elias, dizendo que o seu Elias andava 9 quilômetros para poder assistir o programa Coração Restaurado. Não sei se vocês se lembram disso, né? Que eu li aqui. Você sabe, porque a televisão dele tinha estragado, etc e tal, ele morava num povoado, no sítio, para vir para o povoado, gastava isso tudo. Você sabe que o Tonho Prado, nosso aqui, da TV Aparecida, ele tinha um amigo que estava assistindo o programa Coração Restaurado. E esse amigo falou para o Tonho Prado, entre em contato com o Padre Pedro que eu quero resolver o problema do seu Elias. O Tonho Prado entrou, eu tinha lá no santuário contato da filha do seu Elias, entrei em contato, mandei o contato da filha para essa pessoa. O seu Elias hoje está assistindo o programa lá na casa dele. Não precisou mais andar 9 quilômetros, porque essa pessoa daqui, não sei se é de Aparecida, eu não conheço quem é a pessoa, estou fazendo propaganda dela não. Só que veja, essa pessoa assistiu o programa, falou com o Tonho Prado falou comigo, eu falei com a filha falou com essa pessoa mandou o equipamento lá para ele está assistindo o programa lá. Então, seja você quem for, meu irmão e minha irmã querida, ó, beijo para você, está fazendo feliz lá o seu Elias. O seu Elias depois me mandou um vídeo, né, dele lá com as coisinhas. Coisa mais linda do mundo, gente. Isso também é amor. E por falar em amor, vamos atender nossa primeira ligação. Eu vou falar com o Wilson. Alô, Wilson? A sua bênção, Padre Pedro. Deus te abençoe, meu irmão querido. Eu estou com saudade de chegar ali para entregar o vinho para o senhor. Pois é, meu querido. E aí? Dia 19 de junho. Sim. E, padre? Sim. Ontem nós completamos 49 anos de casado, eu e a dona Lourdes. Vige que coisa maravilhosa! Parabéns! Obrigado, querido. Meu Deus do céu! Ano que vem, 50 anos, vai ter um festão, não vai? Provavelmente. Vamos ver como é que vão as coisas, né? Mas... dia 2 a minha neta Jennifer completou 15 anos. Sim, que coisa maravilhosa. Ô, seu Wilson. Eu tenho 5 netas mirim. Sim. Ali da Aparecida, mas eu, a esposa, o filho, o genro.
Que coisa linda. Todo mês eu deposito, não é muita coisa, mas eu deposito. Sim, obrigado de todo o coração. Muito obrigado pela sua ajuda aqui, a família dos devotos. Veja, ô seu Wilson, não existe nem muito nem pouco. Existe sempre o tamanho do coração. Isso é o que importa, viu? Eu aprendi na vida que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, viu? Então, gratidão eterna ao Senhor. Um abraço muito, mas muito carinhoso para a Dona Lourdes, sua querida esposa, e que nesses 49 anos de vida matrimonial, vocês possam hoje colher bênçãos e graças de Deus vindas para a vida de vocês. Deus os abençoe, mas os abençoe muito, muito, muito. Feliz aniversário de casamento. Que coisa linda, né, gente? Que coisa boa é a gente poder ouvir uma pessoa que está completando 49 anos de casado, feliz, contente, realizado e, sobretudo, olhando a sua família, né? E dizendo assim, que coisa maravilhosa, como a minha família é abençoada. Que coisa boa. Então, é isso daí. Deus abençoe, viu? Agora eu vou conversar com a Terezinha. Alô, Terezinha! Boa noite, Padre Pedro. Boa Você noite. Tá bom? Eu tô bom demais da conta. Então tá bom. Eu também então. E aí, minha querida, o que é que você me conta? Fala tudinho. Hein? O que é que você me conta? Fala tudinho aí. Tudo. Tudo. Ó, eu queria falar da minha família. Sim. O meu amor começou quando eu tinha 15 anos. Eu Nossa. comecei a namorar o meu marido. Foi um namorado só que eu tive. E aí nós namoramos muito tempo. Quando eu casei já tinha 22 anos. Olha. Mas eu já tinha tudo organizado, nós já tinha casa, já tinha os móveis muito bons, tinha tudo. E não tinha filho. Quando nós casamos, ficamos quase 4 anos sem Sim. filho. E nós saímos, fomos para o carnaval. E quando nós voltamos, eu falei com meu marido, falei assim, ó, a Santinha está aqui em casa, o oratório, vamos rezar para ela que amanhã ela vai embora. O senhor está ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, aí eu rezei e eu tinha um problema. Eu achei que eu tinha um problema que eu não tinha filho. E no outro dia eu cheguei na casa da minha mãe, nós morávamos as irmãs todas perto. Assim. Cheguei na casa da minha mãe, eu tomava café lá todo dia. Então, quando eu cheguei, a minha tia estava sentada toda arrumadinha lá na porta. Eu falei, Laica, essa vai sair? Ela falou, não, eu vou no médico, você que vai comigo. Ah, então vamos embora. Vou tomar café e nós vamos. E o médico era médico da família. Ele não era ginecologista, nem cardiologista, era geral. Sim. E quando eu cheguei lá, desde pequenininha, que ele gostava muito de mim. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, Terezinha, você está tão bem. Eu falei, nem hoje mesmo eu não estou. Ele falou assim, Terezinha, o que é que está acontecendo? E foi me perguntando tudo, que não tinha ginecologista, não tinha nada naquele tempo. Sim. E
Eu contei a ele tudo o que eu sentia, sabe? Eu voltei para casa no mês seguinte, isso foi no carnaval, em fevereiro. Foi em março, eu comecei a enjoar, sabe? Ficava enjoada, falei, mas será que eu tô grávida? Ela falou assim, nem tá não, isso é coisa que tem bom para ficar tomando remédio. Você não tá grávida nada não, mas eu continuei. Voltei no médico, ele achou bom demais, que já tinha 4 anos casado. Sim. Eu não tinha filho, né? Aí ele falou, agora eu acertei, não posso falar certo, porque não tinha outra pessoa, não tinha nada, né? Mas pelo jeito você tá grávida. Aí todo dia eu chegava na casa de mãe perguntava, e eu estava do mesmo jeito, enjoada, e eu fui lá quando eu voltei no médico da vez, ele já falou que era mesmo, eu procurei. Nesse tempo tinha um ginecologista novo, eu fiz o pré-natal com ele. Aham. E falei com a mãe. Falei, mas ela não acreditava que eu estava grávida. Foi Santa Terezinha que deixou o neném para mim. Quando o neném nascesse, foi uma prova que Santa Terezinha deixou. O neném, não sabe se era homem ou mulher, o neném vai nascer com uma pinta em qualquer parte do corpo. Quando a enfermeira foi pôr roupinha nela, ela tinha uma pinta na coxa esquerda, e bom confete, uma pinta bonita, marrom, na perninha, sabe? Ô, Terezinha. E eu não tinha visto. Aí minha sobrinha chegou lá e perguntou se o neném veio com a pinta. Ô, Terezinha, deixa eu te contar uma novidade. Você me contando isso aqui de Santa Terezinha, você não sei se dá conta de em qual data nós estamos, porque amanhã é 100 anos da canonização de Santa Terezinha. Amanhã. Tanto é que em Taubaté vai ter uma festa linda lá em Taubaté, com procissão e tudo, porque lá em Taubaté tem o primeiro santuário dedicado a Santa Terezinha. Então esse centenário vai ser vivido lá. Você me contando isso tudo aqui hoje, né? E olha, justo na véspera dessa data tão importante. Oh, minha Terezinha querida. E outra coisa, também não sei se você sabe, mas olhe bem, a padroeira de minha cidade é Santa Terezinha de Moita Bonita. Santa Terezinha foi a primeira santa que eu aprendi a amar na vida. Na minha casa, a primeira foto que eu tirei na minha vida com meu dinheiro foi uma foto na festa de Santa Terezinha, eu, assim, do lado do andor de Santa Terezinha. Essa foto ficou lá na minha casa durante anos, foto preto e branco, viu? Ficou lá na minha casa anos, uma foto grande, assim, paguei caro para chuchu aquilo. Nossa Senhora, era um preço enorme. Mas aí a minha mãe colocou num quadro, deixou lá na parede. Depois o tempo foi desbotando e etc e tal. Mas você veja que coisa linda quando a gente é capaz, né, de celebrar a vida, de acreditar no amor, de confiar no amor, como as coisas na vida da gente acontecem. Mas eu quero dizer uma coisa linda para Terezinha. Ô Terezinha, ó, falar uma coisa para você. Com tantos anos atrás, e você teve a preocupação de fazer o seu pré-natal. Olha o que é uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa que vive a vida com propósito e com sentido. Mesmo naquela época, quando isso não era uma coisa comum, né? Terezinha deve ser um exemplo
para tantas mães que hoje têm o pré-natal de graça e muitas vezes não faz. Muitas vezes não faz. Muitas vezes não vai na consulta, muitas vezes não faz o acompanhamento. E é de graça no SUS. Então, Terezinha, parabéns de muitos modos. Que Deus te abençoe todos os dias, tá bom? Coisa mais linda, gente. Nós vamos fazer a leitura do WhatsApp agora, é? Olha que maravilha. Oi, boa noite. Sua bênção, Padre Pedro. Fui casada durante 23 anos. Meu ex me traiu e foi embora. Abandonou eu e meu filho de 13 anos. Agora tento aproximar o filho do pai, mas devido ao que aconteceu, meu filho não aceita. Me diz não gostar mais do pai. Eu fico sem saber o que fazer. Minha filha, não faça nada. Não precisa fazer. O amor é dádiva. O amor tem o seu momento. O amor tem a sua hora. Você apenas ame o seu filho. Nunca fale mal do seu marido para ele, do seu ex-marido para ele. Nunca, 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 nunca. Mas não force a barra. Esse menino, ele agora está com 13 anos, né, eu acho. Está vivendo a adolescência dele. E na adolescência, ele vai sentir muito a ausência do pai. É por isso que ele está reagindo assim. O que você mais deve fazer com esse adolescente é quando ele falar qualquer coisa referente ao seu pai, ao pai dele, né? Se você puder, diga uma coisinha positiva. Porque normalmente ele vai dizer, meu pai era não sei o quê, uma coisa negativa. Você não vai discordar dele, porque se de fato aquilo era negativo, era negativo. Não discorde, mas também diga, pois é, meu filho, mas também seu pai era assim, assim, assim. Então dê um desconto e pronto. Deixa ele viver essa ausência. Deixa ele viver esse conflito. Nem sempre a gente querer que as coisas estejam resolvidas é bom. Às vezes, viver o processo é muito importante. Então, crie na sua casa um ambiente em que o seu filho possa desenvolver o amor pelo pai dele, mas não force. Mesmo porque, vamos ser sinceros, forçar vai resolver o quê? Nada. Você acha que uma pessoa ama outra forçada? De que jeito? De que modo? Forçar não adianta. Forçar é perda de tempo. E outra coisa, a senhora sabe que muitas vezes quando a gente força o outro a ter um relacionamento com alguém, piora muito a relação dessa pessoa com esse alguém, cria ranço. Então, ao invés de melhorar, pode piorar. Então, larga a mão por completo. Apenas mantenha um ambiente agradável para que ele possa, quando ele desejar, procurar o pai, amar o pai e pronto, mas no tempo dele, do jeito dele, do modo dele, né? E depois, vamos e convenhamos, né? Ele tem seus motivos para ter essa mágoa do pai, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, isso se resolve, ele vai perdoar o pai, vai voltar tudo às maravilhas, né? Porque existe sempre ex-marido, mas nunca ex-pai, ex-filho, ex-mãe, né? Uma hora as coisas se resolvem, tá bom? Muito bem. Mulher, oh meu Deus, intervalo, mas é só 3 minutos, eu já volto, tá? E vamos lá atender as nossas ligações, né, gente? Porque tem gente esperando, que eu sei, viu? Eu vou conversar agora com a Sônia. Alô, Sônia! Oi, Padre Pedro, a sua bênção. Deus te abençoe, minha querida.
Você está Padre, boazinha? graças a Deus, eu estou bem, graças a Deus, Padre. Oh, Eu estou coisa ligando para o senhor, Padre, para o senhor dar uma palavrinha para minha neta. Sim. Porque ela namora há acho que uns 2, 3 anos aí eles terminaram, porque o rapaz quer ir embora lá para Portugal e os pais não deixaram. Sim. E ele falou um monte de besteirada, que não gosta, que a família, blá, 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 um monte de coisa. Então, padre, eu queria que o senhor desse uma palavrinha, porque ela chora, ela tá tipo depressão, sabe? Que ela já teve. E que o senhor desse uma palavrinha para ela, Tá que bom. é realmente amor. Como eu falo para ela, como o senhor disse hoje, né? Tem que se amar. Sim. Primeiramente, porque deixa todo mundo triste. Os pais, eu, os tios, o irmão, tá, padre? E pôr o nome dela na Santa Cabeça, lá na Igreja do Senhor, padre. Sim. Que um dia, se Deus quiser, eu vou aí conhecer Sim. a sua igreja e o senhor pessoalmente, padre. Sim, vai ser uma alegria, viu? Tenha certeza absoluta disso. Vai ser uma alegria quando você for conhecer a gente lá. Olha, Sônia querida, deixa eu deixar o nominho aqui para eu não me esquecer. Olha, a primeira coisa importante é assim, às vezes a gente não dá conta dos amores que a gente sente dentro da gente, quando esses amores não são correspondidos. Não dá conta. Aí a gente sofre, mas sofre horrores por isso. Por quê? Porque não era o que a gente desejava, não é o que a gente queria e a gente não estava pronto para isso. É um pouco, talvez, o caso de sua neta. Não era o que ela queria que acontecesse, né? Ela queria que fosse diferente. Ela queria que fosse de um outro modo, de uma outra maneira. E sendo do jeito que está sendo, para ela não serve, para ela não dá. Então, ela tem perda nisso. E aí você diz, qual é o nosso medo disso tudo? É que ela possa deprimir gravemente. E isso é possível que aconteça? É. Mas não necessariamente isso vai acontecer. A primeira coisa importante é dizer assim. Eu falei isso no começo do programa. Primeira coisa, se ame. Se você não se ama, não dá nem para amar e nem para suportar as amarguras que possam vir da não correspondência de um amor. Essa é a primeira coisa. E, gente, tem uma coisa interessantíssima, deixa eu contar para vocês. Eu descobri esses dias, não sabia disso. Olha, você sabe o que quer dizer solteiro? O que é uma pessoa solteira? Solteiro é uma pessoa inteira só. E somente uma pessoa inteira e só é capaz de se casar com outra pessoa inteira e só. Então, é a junção de duas pessoas inteiras. Isso que a gente diz, o outro é a minha cara metade. Não, o outro não é metade de você. O outro é vida que se soma à sua para se viver plenamente o amor entre essas duas pessoas. Mas para que o amor exista de verdade, é necessário que um e que o outro estejam inteiros. Porque se eles não tiverem inteiros, o que é que acontece? Acontece que eu posso estar vivendo uma carência. E aí eu vou me casar para eu poder suprir esta carência. Acontece que carência não se supre, viu, gente? Não sei se você sabe. Carência
nunca você pode preencher uma carência. Nunca. Aliás, eu já vou atender a próxima ligação, rapidinho. Só preciso explicar aqui rapidinho para a pessoa, para ela poder entender. Você imagine, que a carência, que a gente é isso aqui, e que a carência é um buraco que se cria dentro de nós. A gente nasceu, gente, para, olha, tudo que a gente põe aqui dentro da gente, amor, carinho, afeto e atenção, fique aqui. Então, se eu venho aqui e eu coloco amor e ele fica aqui, eu me torno uma pessoa amorosa. Se eu venho aqui e coloco carinho aqui, eu me torno uma pessoa carinhosa, afetuosa e assim por diante. O que é a carência? A carência é o resultado de uma ferida que cria em mim um buraco. Então, o que é que acontece? Quando esse buraco cria, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro vai varar, tá vendo? Vai varar, não vai ficar. Se eu soltar aqui, vai cair, tá vendo? Por quê? Porque a carência, ela não mantém o amor na pessoa que é amada. Vara. É por isso que, normalmente, a maioria das pessoas carentes, elas têm uma gula do outro muito grande. O outro nunca é capaz de satisfazê-la. Quanto mais o outro ama, mais ela quer ser amada. Quanto mais o outro faz, mais ela deseja que faça, e assim sucessivamente. Por quê? Porque para se viver uma vida a dois, é preciso que um esteja inteiro e o outro também esteja inteiro. Porque se isso não ocorrer, a gente vai viver uma relação de carências e não uma relação de amor. A relação de amor é assim: eu estou aqui, o outro está aqui. Cada um sendo si mesmo. E estas duas criaturas se unem aqui, e dessas duas criaturas vai nascer aqui uma nova criatura, cheia do amor dessa pessoa e cheia do amor dessa pessoa. É como uma árvore que recebeu o enxerto, um galho dessa família, um galho dessa família, se junta as duas e ali nasce uma nova árvore, que não é mais nem aquela família, nem aquela. É uma nova família que ali está. Então, seja como for, enfrentar tudo isso é importante, porque a gente não pode viver uma vida de carência. A gente tem que ser inteiro nas nossas relações. Falei até demais, né, diretora? Misericórdia. Mas vamos atender outra ligação, que eu estou com pena do Miguel, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu vou atender o Miguel agora. Alô, Miguel! Oi, Padre Pedro. Boa noite, Padre Pedro. Boa noite, desculpe. Eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Olha que maravilha. Desculpe ter deixado o senhor esperando aí tanto tempo, viu? Não tem problema, Padre Pedro. Foi uma alegria de ter conseguido falar com o senhor. Que Padre bom. Pedro, eu tive, vai fazer 3 anos, eu tive de um desequilíbrio, então eu me dei um labirinto forte, eu fiquei surdo no ouvido e tenho desequilíbrio no andar. Então eu queria pedir para o senhor, lá na Santa Cabeça, fazer um pedido para mim, para eu ficar bom. Sim. Viu, Padre Pedro? Sim. E a minha família é muito legal, Padre Pedro. Eu tenho uma família maravilhosa. A minha esposa me cuida de mim. Sim. Eu saio caminhar com ela, eu me seguro nela. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. A família é muito... Eles estão me assistindo, porque toda sexta-feira eles assistem o senhor. Como é o nome deles, Miguel? Padre Pedro. Ô, Miguel. Outra coisinha. Miguel, como é o nome dos seus filhos? Um é Marco, outro é Edson, outro Eduardo. E de sua esposa? Inês Pecausa de Oliveira. Gente bonita, maravilhosa, todo mundo aí reunida. O Marco, o Edson, o Eduardo e a Inês, olha,
Beijo carinhoso para vocês. Padre Pedro. Diga, meu querido. Nós vamos fazer agora dia 25. Dia 25 desse mês nós vamos fazer 51 anos de casado. Que coisa maravilhosa, gente. É. Então a gente vive bem, Padre Pedro. Só eu vou pedir para o senhor botar na Santa Cabeça para que eu fique bom, tá? Pode deixar, vou levar o seu pedido lá e vou pedir à Nossa Senhora que ela lhe dê de presente no dia 25, né? Essa boa cura para você viver ainda melhor com o Marco, com o Edson, com o Eduardo e com a sua querida Inês. Que Nossa Senhora, de fato, Miguel, te conceda até o dia 25, em que vocês estarão completando 51 anos de vida matrimonial, esse presente de você poder conseguir o reequilíbrio, né, aí da sua audição. Tá bom? Muito obrigado por sua ligação, viu? Deus te abençoe e te abençoe enormemente, tá bom? Muito bem. Vamos para o WhatsApp? Eita, que esse é grande. Vamos ver o que é que tem nele. Boa noite, Padre Pedro. Aqui moramos eu, de 33 anos, minha mãe de 75, meu tio de 85 e uma tia de 89. São 3 idosos. Minha mãe ainda faz de tudo em casa, mas os outros 2 são dependentes. Minha mãe fica com eles o dia todo para levar ao banheiro e outras necessidades. Como eu trabalho, chego tarde para dar banho e colocar para dormir. Minha mãe lida com eles o dia inteiro. Ela não está aguentando mais, devido à idade. Estamos querendo levar o meu tio para casa de repouso e deixar só minha tia com a gente. Mas ficamos pensando o que a família pode falar e também se estamos deixando de carregar nossa cruz. Queria a opinião do senhor, se devemos ou não levar o meu tio para a casa de repouso. Minha querida, essa é uma questão, eu diria, muito simples de resolver. Neste caso de vocês, ao invés de você gastar um dinheirão com a casa de repouso, porque não fica barato, viu? Não pense que fica barato, não. É caro. Sabe o que você faz? Você contrata cuidadores que aí não cuida só do seu tio. Pode cuidar do seu tio e da sua tia. Isso dará à sua mamãe um descanso e uma tranquilidade. Tenha certeza absoluta que pela metade do preço você vai conseguir fazer isso. Pela metade do preço você vai conseguir. Então, veja bem, levar uma pessoa para uma casa de repouso é sempre algo que precisa ser pensado como última opção. Quando não existe mais nenhuma opção, então se deve pensar nessa hipótese. Ou então, quando a própria pessoa assim deseja. Eu tenho 2 conhecidas que quando elas completaram 72 anos, tanto uma como a outra, uma foi com 72, a outra com 75. Elas se prepararam inteirinhas para ir morar numa casa de idosos. Elas quiseram, elas foram procurar a casa e elas tinham uma boa aposentadoria, dava para pagar bem o local, e elas me disseram assim: Padre Pedro, eu quero viver a minha vida em paz e tranquila. Eu fico aqui em casa sozinha e aí eu fico muito nervosa porque eu fico com medo de ter algum problema, passar mal, não poder usar telefone, etc. E a casa de repouso, não. Eu estou sendo cuidada, lá tem médico, tem enfermeiro, tem tudo. E depois, Padre Pedro, eu tenho umas colegas lá que, olha, vou falar para o senhor, mas elas são divertidas demais da conta, né? Lá a gente se diverte, lá a gente tem atividades, lá eu ando, tenho uma vida lá dentro, né? Quando é assim, beleza?
nota 10. No caso dela, os filhos não queriam deixar ela ir. Uma tem 2 filhos, a outra tem 3 filhos. Os filhos não queriam deixar ela. Não, sim, senhor, eu vou. Vocês vão me visitar lá e eu vou visitar vocês na casa de vocês. Mas eu quero viver. E para eu viver bem, né, eu quero ter o meu cantinho assim como eu gostaria de ter. Mesmo porque muitas vezes acontece o seguinte. E aí os filhos precisam ficar atentos a isso. Às vezes os filhos não se dão conta que os pais estão velhos. Então eles vão na casa dos pais, comem, bebem, dormem, depois deixa louça para lavar, casa para varrer, cama para arrumar. Faz isso não. Você vai na casa de sua mãe, tem coisas que só a sua mãe faz. E é verdade que ninguém faz igual a ela. Essa coisa que só ela faz, deixa ela fazer, porque ela também vai ficar contente, feliz e realizada com isso. Mas as outras coisas, ela não precisa fazer. Será possível que não dá para você fazer um arroz? Se não dá para você fazer, leva o arroz pronto, entendeu? Será que a sua mãe tem que fazer tudo, arroz, feijão, carne, não sei o quê, não sei o quê, e ainda depois vocês comem, enchem o bucho e deixam lá a pia cheia de coisas? De forma nenhuma. E outra coisa, o filho vai na casa da mãe, a mãe tem gosto e alegria, na casa do pai tem gosto e alegria, mas não custa nada, gente. Vocês levaram uma coisinha para eles, viu? Se sua mãe gosta, por exemplo, de um determinado tipo de comida, custa para você levar? Diz assim, mamãe, eu trouxe para a senhora especialmente. Né? Hoje nós vamos jantar isso aqui, hoje nós vamos almoçar isso aqui, porque eu sei que a senhora gosta. Ela vai dizer assim, imagina, meu filho, não precisa ter trabalho com isso, até parece. Todas vão dizer isso. Por dentro ela diz, ai, graças a Deus que ele trouxe. Que bom, não vou precisar ficar com o bucho no fogão ali, etc. e tal. Né? Então, os filhos também comecem a pensar. Eu escrevi um livro um ano atrás, chamado Para Meus Filhos e Netos. Né? Lá no meu site tem. Esse livro é um livro que eu escrevi. O idoso, eu falo para o idoso como é que ele tem que se comportar. Acho que pode passar aí que deve ter, não sei se tem aí, em algum canto deve ter aí. Né? Acho que é mais para baixo mesmo. Mas nem vou fazer propaganda do livro não, mas aí no meu site tem. Esse livro eu escrevi para que eu diga aos avós e aos pais o que é que eles têm que fazer, mas eu também digo, tá aqui, olha, esse daqui é para meus filhos e netos, isso. E eu digo para os filhos e netos o que é que eles têm que fazer com o idoso. Então é um livro que serve para o idoso, mas também serve para os filhos. Por exemplo, eu digo aos filhos assim, aqui você que é filho, quando você for na casa do idoso, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, cheire o seu idoso. Cheire, beije, abrace. Se ele estiver fedendo, é porque ele não está tomando banho. Porque muitos idosos passam a ter dificuldade de tomar banho. E aí passa 2, 3 dias sem tomar banho. Qual é o problema do idoso não tomar banho? A higiene pode dar uma série de complicações na vida dele. Desde complicações externas, como assaduras, micose, etc., mas também, dependendo, pode dar infecção urinária. Porque a higiene, especialmente dos órgãos genitais, é fundamental nesse sentido. Então o filho tem que saber, o neto tem que saber. Se vovô, vovó, meu pai, minha mãe não está cheirando bem, porque ele não está tomando banho, aí você precisa tomar providências. Como? Arruma um sabonetinho diferente, uma toalha diferente, uma coisa diferente, chega mais perto, mamãe, papai, vovô, vovó, olha, tem que tomar banho direitinho, veja se o chuveiro dele está funcionando, veja se a temperatura da água está boa para ele, porque às vezes ele não toma banho porque ele não pode mudar lá em cima, esfriou muito e a água está fria, então precisa colocar mais quentinha, ou então a água está muito quente porque o tempo está quente e não mudou. Precisa olhar. Então, o que é que eu falo, por exemplo, no livro? Eu chego para esses filhos e digo, olha, você tem que olhar isso.
Aí eu chego para o idoso, no livro, e digo para o idoso assim: e você, idoso, preste atenção, deixe de ser cabeça dura, quando o seu filho diz para você tomar banho, quando o seu filho tal, tal, tal. Então eu faço aqui e aqui. Para quê? Para que, de fato, os nossos idosos possam ter vida plena. Plena, plena. Então, casa de repouso é possível e aconselhável quando o próprio idoso deseja ou quando não há outro recurso. Fora isso, bons cuidadores. Aliás, um abraço enorme, carinhoso para os cuidadores do meu papai, Antônio de Janjão. Oh, que alegria! A gente, com muita satisfação, tem lá 3 pessoas que cuidam do papai, né? Porque as minhas irmãs também estão idosas, gente, né? Como é que elas vão cuidar do papai? Então a gente se reúne, todo mundo paga aos nossos cuidadores. Por quê? Porque a gente não quer que o papai saia da casa dele, né? E nem ele quer. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Olha, eu quero agradecer ao Pedro Aparecido dos Santos, de Guariba, São Paulo, que me mandou um presente, uma caneca linda, muito bonita. Muito obrigado, Pedro. Deus te abençoe. Ele está falando aqui que ele tem 71 anos, casado há 47 com Maria de Lourdes, ela tem 67 e ele a ama muito. Tem 2 filhas, Zenaide e Zenilde, e 2 netos, Maria Isabel e Rodrigo. E está pedindo orações para levar o nominho deles lá para Santa Cabeça. Ô Pedro, querido, muito obrigado, viu? De todo o meu coração pelo presente. Gratidão a você por tudo. Deus te abençoe. Já vou deixar aqui juntinho com os outros nomes para levar, tá bom? Bora para telefonema, porque eu vou falar agora com a Luciene. Alô, Luciene! Alô, padre Pedro. Boa noite. Boa noite. Um prazer enorme falar com o senhor. Oh, que alegria. Alegria minha, viu? Eu peço a bênção. Deus te abençoe muito, 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 viu? E aí, Luciane, querida, o que você tem para me contar? Conta aí. Então, padre Pedro, o senhor iniciou o programa falando em amor. Então, eu quero falar com o senhor que eu adiantei minhas férias em março para poder cuidar da minha mãe, que estava bem acamada. Sim. A situação dela estava bem crítica. A minha irmã, que cuida dela com muito carinho, com muito amor, junto com meu cunhado, ela estava pedindo socorro, então eu conversei com a empresa e adiantei minhas férias para ir cuidar da minha mãe. Eu estava muito apreensiva, eu estava chorando demais e pedi muita força para Deus, para Ele me dar força e me renovar, porque eu não sabia como eu iria encontrá-la, né? Sim. Então eu cuidei da minha mãe com tanto carinho, com tanto amor. Eu tive um prazer enorme, sabe? Eu estou até com saudade de estar lá. Eu tive que retornar para o Rio, né? Por Sim. questão de trabalho. Sim. Mas ela continua ainda acamada. Sim, ela não sim. está ainda andando. Sim. E eu gostaria de pedir que o senhor pedisse a Jesus, né? Essa cura, porque eu sei que Jesus não faz a cura por metade, Ele faz por inteiro. Uhum. Então, as dores melhoraram, foi por conta de uma queda que ela sofreu, mas ela não quebrou nada. Sim. Mas, assim, ela já não sente mais dores, mas ela não consegue caminhar, ela não consegue mais comer sozinha. Então, assim, eu cuidei dela, mas foi com muito, muito amor. Eu não sabia desse amor todo que eu tinha, entendeu? Para Sim. cuidar de um idoso, porque eu nunca tive essa experiência de cuidar de um idoso acamado. Então, eu cuidei dela com muito prazer
E quero também agradecer muito, pedir oração para minha irmã, que cuida dela também com muito carinho, o meu cunhado que ajuda bastante, e eu quero assim, pedir pela cura dela. Sim. Pela cura da minha mãe, ela se chama Almerinda Lopes de Almeida. Sim. Minha irmã é a Lucineide e o meu cunhado é o Almeida. Almerinda. Lucineide, né? Lucineide é minha irmã. Ô Luciene, querida, mas que coisa maravilhosa você poder ter ido lá para dar um descansinho para a sua irmã e para o seu cunhado. Como isso é importante, gente, porque a pessoa que cuida do idoso, ela precisa se cuidar. Aliás, isso é uma regra de segurança. Quando você entra num avião para você viajar, a pessoa que a gente chama de aeromoça, né? Hoje acho que não chama mais de aeromoça, mas, enfim, seja como for, a pessoa que vai indicar as medidas de segurança diz assim: se houver despressurização da cabine do avião, máscara de oxigênio cairão aqui na altura do seu rosto. Ela diz assim: primeiro, pegue uma dessas máscaras e coloque em você. Segundo, se houver criança ou pessoa incapacitada ao seu lado, depois você pega e coloca nessa pessoa. Então, não é para primeiro colocar na pessoa para depois colocar em você. Por quê? Porque se você não está seguro, como é que você vai garantir a segurança do outro? Entendeu? Então, isso também vale para as pessoas que cuidam de pessoas enfermas. Se você não está sadio, como é que você vai cuidar da vida saudável para o outro? Então, isso que você fez, Luciene, é muito importante. Muito, muito. Olha, a família que cuida de idosos precisa se organizar para que aquelas pessoas que estão sempre mais cuidando do idoso, que elas tenham finais de semana para descansar, que elas tenham férias para tirar, porque senão elas não dão conta, elas não aguentam, viu? E que bom que a experiência sua foi assim tão linda e maravilhosa, tá bem? Bora então para a nossa próxima ligação. Eu vou conversar agora com o Valdir. Alô, Valdir? Alô? Boa noite, Valdir. Boa noite, Padre Pedro. Você tá bonzinho, meu irmão? Eu falo de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Nasci em Oh, 1961. olha que maravilha, hein? Vou fazer agora em junho 64 anos. E casei dia 22 de maio de 1982. Vai fazer 43 anos agora, dia 22 de maio. Que dia é 22 de maio, padre? É dia de quê? Não lembro de cabeça. Pergunto. Não lembro de de... Santa Rita de Cássia. Nossa, é verdade! Que dia bonito você escolheu para casar, hein? Eu na época nem me lembrava muito, mas depois eu já fui visitar ela um monte de vezes em Porto Alegre. Oh, coisa linda! Eu não guardo nunca data assim. É raro, né? E tenho 4 filhos, 3 homens e uma menina. O mais velho e o mais novo mora na Itália. O terceiro mora a 60 quilômetros adiante de Florianópolis e a guria mora em Caxias do Sul, porque não só eu e a velhinha em casa. É assim mesmo, né? A gente cria filhos... Os filhos são que nem passarinho, cria ave e voa, né? Os pais criam filhos como as árvores criam sementes para serem espalhadas e produzirem frutos, né? É assim, né? Ô Valdir, querido, mas que bom, meu irmão, que você telefonou, que você ligou, que notícias boas você nos dá quando fala assim com tanta alegria aí do seu casamento.
Olha, desde já, antecipadamente, feliz aniversário de casamento. Que esses seus anos de vida, esses seus 64 anos de vida e esses tantos anos de vida conjugal possa lhe trazer sempre mais alegria e felicidade. Deus abençoe a você, a sua santa esposa, a toda a sua família. Tá bom? Oxente, diretora, mas já parece que eu não fiz nada nesse. Já é... diretora, mas já é já vamos para o último. Jesus amado. Então bora ligeirinho para o intervalo, 3 minutos e a gente já volta, viu? Estamos de volta, já é o último bloco do nosso programa, o tempo aqui eu estou falando. O tempo aqui passa mais ligeiro que nos outros lugares, gente, não é possível. Mas olha, quero agradecer do fundo do meu coração a você, que sempre está aqui assistindo o nosso programa. Você que reza com a gente aí, você que torce por nós todos aí. Gratidão, viu? Do fundo da minha alma e do fundo do meu coração. Deus abençoe muito e proteja vocês tudo. Olha, aqui eu tenho uma cartinha, é lá de Santa Catarina, de Brusque. Aliás, o sul do Brasil, muita gente do sul do Brasil assiste a TV Aparecida e o nosso programa. Diz assim: boa noite, Padre Pedro, sua bênção. Amo o seu programa. Faz 4 anos que não perco uma única sexta-feira. Suas palavras são um alento para o meu coração. Fiquei surpresa, pois não sabia que existia Santa Cabeça. Ela me concedeu uma graça e rezo todos os dias com muita fé. Abraço da Trude. Ela chama-se Geltrudes. Então, acho que ela gosta que a gente chame de Trude. Trude, querida, aí de Brusque, Santa Catarina. Deus abençoe. Muito obrigado. E que bom que ao conhecer Nossa Senhora de Santa Cabeça, ela te concedeu uma graça. Nossa Senhora é sempre a mesma. Lá, aqui é tudo a mesma coisa, mas a gente tem essas manifestações carinhosas de Maria, aqui de um jeito, lá de outro, acolá de outro, e é sempre uma graça, uma dádiva de Deus, a gente poder tê-la de tantos modos, de tantas maneiras. Ô, diretora, vai ser cartinha e o negócio aqui agora, né? Então vamos ver o negócio que vem aqui, porque às vezes aqui é pesado, é. Vamos ver o que é. Boa noite, Padre Pedro. Queria um conselho do que fazer com meu pai. Ele é casado com a minha mãe há 19 anos. E algum tempo atrás descobrimos que ele mexe com coisa errada. Minha mãe já mandou ele ir embora, mas ele se recusa. E o casamento deles vive em pé de guerra. Quando ele está com raiva, ele diz que vai vender tudo dentro de casa. Me ajude como posso resolver. Ô, minha filha, eu não sei se você pode resolver isso. Eu também não sei exatamente o que quer dizer essa coisa errada. Eu estou imaginando que para chegar ao ponto de sua mãe querer mandá-la embora, essa coisa errada deve ser o quê? Não falamos o nome, falou nada, então posso falar, né? Ele está mexendo com drogas, é isso? Porque pode ser isso. Pode ser... O que poderia ser coisa errada? Normalmente coisa errada vai nessa linha. É o seguinte, quando a pessoa mexe com coisa errada, se nesse caso for drogas, e ele, por exemplo, está traficando, você precisa tomar providências imediatamente com sua mãe, chegar nele e dizer assim, olha, aqui em casa, não. Sabe por quê? Porque a sua mãe corre risco, inclusive, com referência a isso. Não só risco por conta de traficantes, isso. Risco com referência à polícia. A polícia vai e encontra sua mãe lá, na casa dela, e dentro da casa dela encontra droga. Até sua mãe dizer que aquilo é do marido dela, mas se ela tinha conhecimento,
ela tem responsabilidade. Então você, como filha, tem que chegar nele junto com sua mãe e tem que apertá-lo bonito mesmo. Aí não é questão dele querer ou dele não querer. Não está no querer dele. Se essa for a questão, tem que chegar nele e dizer assim: papai querido, marido amado, é o seguinte, aqui dentro de casa, ou você sozinho ou nada. Porque você com a droga não vai ficar. Ponto final. E se você insistir, eu mesmo vou ter que denunciar. Porque aí se eu denunciar, eu me livro. Entendeu? Então tem que chegar firme, mas tem que chegar firme, mas com gosto mesmo. Entendeu? E se for tráfico, provavelmente é mais difícil de mudar. Se for consumo, a dependência, etc., enfim, mas não pode deixar. Não pode. Não pode deixar. Né? Outra expressão que é utilizada em coisa errada é quando as pessoas estão fazendo pactos com o mal, com o diabo, etc. As pessoas estão mexendo com coisa errada. Também diz, não diz, gente? Acho que diz, né? É como eu não sei do que se trata, é difícil dizer. Mas se isso também for, precisa chegar nele e dizer assim, aqui em casa não tem essa não. Aqui é a casa de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Então, aqui você não vai fazer pacto com ninguém não, porque a casa não é só sua, né? E outra coisa, quando ele está com raiva, ele diz que vai vender tudo dentro de casa. Não, ele não vai vender tudo dentro de casa não. As coisas não são dele, né? Você tem que saber que você e sua mãe, né, têm direitos ali. Precisa enquadrar esse homem, entendeu? E se vocês sozinhos não puderem, veja em volta de vocês quem pode fazer isso. Talvez os pais dele, entendeu? Se vocês não dão conta, envolvam outras pessoas, mas não deixem esse negócio para frente como está, porque seja o que for, se é coisa errada, mas agora ou mais para frente, piora e pode piorar de maneira muito ruim para o lado de vocês. Tá bom? Outra cartinha. Davina Maria, de Curral de Dentro, Minas Gerais. Padre Pedro, saudações ao reverendíssimo Padre Pedro. Tenho 76 anos e sou muito sua fã. Assisto o seu programa todas as sextas-feiras, onde me divirto muito. Hoje, escrevo pedindo que ore pela saúde de minha nora, Maria Denísia, pelo meu esposo, Nilson, que passou por uma cirurgia, e por mim, por meu filho Wilson e meus netos, Mirtz, Nilson e Wilson. Já agradeço por suas orações e mando um abraço também. Sou ministra da Eucaristia na paróquia São João Batista, aqui em Curral de Dentro. Davina querida, abraço para você, Deus abençoe. E aproveitar e mandar um abraço carinhoso para todo mundo aí de Curral de Dentro, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês tudo. Alegria, viu, em receber a cartinha de vocês. Olha, aqui eu também recebi cartinhas com fotos. Um tanto de fotos aqui que eu recebi. Deixa eu ver o que diz aqui. Ana Maria Pereira, das Candeias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela diz que Nossa Senhora Aparecida lhe dê força, proteção, saúde e paciência para continuar com o seu programa, que eu gosto muito. E aqui ela conta a história dela, né? E ela tem 80 anos e ela está enviando aqui as fotos dos familiares para que eu reze por ele e coloque aos pés de Nossa Senhora. Vou levar, deixa eu só mostrar rapidinho aqui para o pessoal dar uma olhadinha, ó. Aqui, aqueles retratos antigos, né? Que maravilha. Está aqui as fotos da família
dela. Vocês sabiam, gente, que essas fotos antigas, tipo essa que eu mostrei agora, com inteligência artificial, elas ficam novinhas, fica como se fossem tiradas hoje. É um negócio que dá até medo da gente ver. Mãe do Amparo, fica linda, fica bonita. Medo não é assim não, é que a gente tem umas dessas que as pessoas sorriem, faz vídeo com ela, a pessoa sorri, a pessoa está morta, fica indo, para você dar um certo medo aquilo. Mas enfim, vamos para frente. Depois, mais umazinha aqui, diretora. Tem uma foto também aqui de Josiane Conceição do Nascimento, é de Rondonópolis, no Mato Grosso. Boa noite, Padre Pedro, sempre que posso assisto o seu programa. Aprendo muito com o senhor. Peço oração por minha filha Letícia. Essa daqui que é a Letícia, né? Ela tem 13 anos e sofre de ansiedade, dor de cabeça, depressão e já está passando por tratamento médico. Tenho fé que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora de Santa Cabeça irão curá-la. Peço que coloque a foto dela aos pés de Santa Cabeça. Pronto, já vou deixar aqui a fotinho dela para eu levar e colocar lá diante de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Sabe, gente, às vezes a gente não leva em consideração a dificuldade que uma adolescente, por exemplo, tem ao estar vivendo ansiedade e depressão. Essas coisas todas que ela falou que ela sente. Por exemplo, dor de cabeça, às vezes tontura, às vezes taquicardia, às vezes uma série de coisas que a gente acha que é físico apenas. E não é, é emocional. Olha, a tal da ansiedade, ela causa tantos sintomas em vocês que você não sabe. Chega uma hora que você não sabe se aquilo é emocional, se aquilo é real, se aquilo o que é. Né? Então a gente não deve, de forma nenhuma, negligenciar uma pessoa que está passando por dificuldades no âmbito, seja da depressão, seja da ansiedade. Precisa levar a sério. E nunca pense ou diga, isso é frescura, isso é bobagem. Imagina, isso não é nada. Isso não tem motivo, ela não tem motivo para isso. E nem sempre precisa de um motivo aparente. Motivo sempre tem. O problema é que às vezes o motivo, ele não está aparente. O motivo está escondido, está lá atrás. Então, isso é que é o problema. Não é? Ô diretor, a gente tem quantos minutos até a oração? Eu acho que dá para fazer mais um WhatsApp. Enquanto você prepara aí, eu vou ler mais uma de Maria Aparecida de Paiva, de Capela Nova, Minas Gerais. Oi, Padre Pedro, boa noite. Adoro o seu programa e assisto todas as sextas-feiras. Sou da família dos devotos há 23 anos. Sinto-me muito feliz e fico muito alegre quando recebo a revista. E é mesmo, né? A revista desse mês conta a história inteirinha, né, da fachada. Cada imagem que está lá na fachada, coisa mais linda. Aquilo, na verdade, é uma grande aula catequética e bíblica, né? Padre Pedro, peço a bênção para mim, meus 2 filhos, Luiz e Tatiane, meu neto Iago, meu genro Judson. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Oh, Maria Aparecida, obrigado. E olha, sobretudo, minha querida, muito obrigado por estes 23 anos dos quais você faz parte da família dos devotos. Mas muito, 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 muito obrigado mesmo. Diretora, falta 5 minutos, eu vou dar 1 minutinho para cada um aqui, eu já leio tudo, eu fico com pena dessa gente que fica com a cartinha aqui, aí eu leio todas. Vamos lá, Joana Maria, de Guanambi, na Bahia. Respeitado Padre Pedro, eu adoro como é que eles me tratam, é um respeitado, eu estou vendo, que maravilha. Antes eu morava em Hortolândia, mas hoje moro na Bahia. Desde que vim para cá, não consigo mais acompanhar certinho o seu programa.
mas quando eu morava em São Paulo, mas não perdia um sequer. O senhor é um padre muito bom, possui bons conselhos e trata muito bem todos os que ligam no programa. Te conheço apenas pela TV, mas parece que o conheço pessoalmente. Que Deus lhe abençoe e lhe dê cada vez mais sabedoria. Ô, Joana querida, muito obrigado, viu? De fato, a televisão nos aproxima, né? Infelizmente, eu não escuto vocês, senão quando vocês escrevem, quando mandam WhatsApp ou quando telefonam. Mas vocês, toda semana, estão aí me vendo. E eu fico feliz e contente por poder fazer parte da vida, pelo menos assim, não é? E essa outra miudinha que está aqui, ó, Alda Maria Dutra, de Santa Margarida, em Minas Gerais. Padre Pedro, sua bênção. Coloque meu nome na casa de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Meu nome é Alda Maria Dutra. Assisto o seu programa toda sexta-feira. Ó, Alda, está aqui, Nossa Senhora sabe do que você está precisando, então tenha certeza que ela vai lá lhe acolher. E por último, a última cartinha, tá vendo? Belmira Ana de Moraes Parreiras, de Piedade dos Gerais, Minas Gerais. Boa noite, Padre Pedro. Assisto o seu programa toda sexta e gosto muito dos seus conselhos. Eu tenho depressão. Às vezes, gosto de ficar sozinha, mas quando fico depressiva, não fico sozinha. Meu marido sofre comigo. Não deixa ele sair de perto de mim o tempo todo. Às vezes, tenho aquelas crises. Passo muito mal, tenho síndrome do pânico, fico com medo. Tenho 5 filhas maravilhosas e 7 netos. Todos são uma bênção. Tem um que é minha vida, tem 7 anos, sempre fica comigo. É devoto mirim e conta os dias para ir em Aparecida. Eu já fui muito, mas hoje não vou porque passo mal na viagem. Por isso peço que leve nossos nomes para a Santa Cabeça e aqui ela coloca os nomes. Ô Belmira querida, sim, vamos rezar a Deus, pedir a Nossa Senhora intercessão para que você fique boa. E olha, quando a depressão se aproximar de você, tome algumas providências. Fora a oração, ou qual a oração, diretor? Meu Deus, eu já estou acabando. Ó, então eu vou deixar para o próximo programa o conselho para a depressão. Porque agora só vai dar tempo de dizer, ô Nossa Senhora querida, amada mãe querida, abençoa esse povão de Deus tudo que telefona para a gente aqui. Abençoa quem telefonou, abençoa quem não telefonou, abençoa quem a gente nem sabe que precisa de bênção. Abençoa aquelas pessoas que hoje estão muito necessitadas da sua vida, da sua presença, do seu amor junto a cada uma delas. Nossa Senhora, amada e querida, nas tuas mãos nós colocamos toda essa gente, para que elas possam se sentir amadas e queridas. E para você, meu irmão e minha irmã tão querida, que participou desse programa hoje todinho e que passou tão ligeiro, que lá do alto dos céus, neste instante, sejam derramadas sobre você as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Até semana que vem, viu? Tchau.